Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Fábio Osterman e esse é mais um episódio do podcast Fábio Osterman. Hoje eu tenho a honra de conversar com Adriano Gianturco, que é professor de ciência política no IBMEC, PhD pela Universidade de Gênova, autor do manual A Ciência da Política e do livro O Empreendedorismo de Israel Kirzner, autor de publicações de história do pensamento sobre Bruno Leone e Israel Kirzner, que são respectivamente um pensador italiano e um pensador americano, e de ciência política sobre abstencionismo, votos brancos e democracia em desenvolvimento. O Adriano tem se destacado, Brasil afora, como uma das mentes mais lúcidas a respeito das vicissitudes da política brasileira, com um componente que torna as análises dele especialmente interessantes e, na minha opinião, instigantes e provocadoras, que é o fato de o Adriano ser italiano e estar morando no Brasil aí há pouco mais de 10 anos. Como é que tá, Adriano? Tudo bem? Tudo bem, Fábio. Já Obrigado pelo tá, convite. já tá aclimatado ao Brasil depois de 10 anos? Claro, claro. Já escutei esta pergunta várias vezes para estar bastante aclimatado. Um fato curioso sobre o Adriano é que eu acho que eu fui, se não o primeiro, um dos primeiros brasileiros a conhecer o Adriano, né? Nos conhecemos em agosto de 2009, num seminário na FEE, Foundation for Economic Education, onde o Israel Kirzner palestrou, inclusive. Exatamente. O primeiro brasileiro, junto com a Elisa É e verdade, a Elisa outros, estava lá também. antes de eu me mudar para o Brasil, antes de eu Isso ter mesmo, pisado no Brasil, antes de conhecer minha mulher, inclusive. exato. Eu te conheço há mais tempo do que a Lu, hein? Pois é. Mas você não me convenceu a me mudar para cá, né? Não fui eu que te convenci, inclusive. Não foi- Talvez eu tenha, Exatamente. talvez eu tenha sido até um motivo para tu não te mudar. É. E estávamos lá, né, nos Estados Unidos, a mando e a soldo dos capitalistas, Exato. estudando uma grande palestra do grande Israel Kirzner. Exato. Exato, não, Muito bom uma lembrar. oportunidade muito grata à época, né? Tivemos boas discussões e um grupo muito bom lá participando conosco. Mas 10 anos depois, te temos aqui enriquecendo os debates públicos no Brasil, como professor, como acadêmico e também como uma pessoa cuja opinião é respeitada, né? Alguém que palestra Brasil afora. E eu queria começar bebendo um pouco do teu conhecimento, da tua experiência na análise da nossa democracia e das nossas instituições, fazendo um paralelo com o que se vivencia na Itália, né? A Itália, apesar de ser um país obviamente muito mais rico e de uma história ancestral de vivência democrática e uma trajetória institucional riquíssima, né? Até se a gente não precisa nem ir até o Império Romano, né? Que é um dos berços da civilização ocidental, mas mesmo mais recentemente, mesmo a Itália sendo um centro de disseminação do conhecimento em ciências humanas, a Itália também é um país de democracia relativamente jovem, né? Um país que sofreu muito a duras penas para consolidar sua democracia. Como é que anda o nível de democracia e estabilidade na Itália atualmente? Então, interessante. Na verdade, na Itália não existe este debate sobre democracia, né? E essas críticas, estes ataques de um lado do outro, direita e esquerda, que se atacam, se xingam de antidemocráticos, né? E diria que é normal que seja assim, porque é uma democracia já faz mais tempo, desde Uhum. 48, então depois da queda da ditadura fascista, depois da Segunda Guerra Mundial, então já é democracia estável. Até antes da ditadura já era um país democrático, então teve aquele intervalo da ditadura fascista, já era um país democrático, mesmo se antes era uma monarquia, né? Então, agora, este debate não existe. Inclusive, acho muito curioso, já escrevi um artigo sobre que se intitula Antidemocrático como xingamento, né? Porque, a meu ver, todo este debate sobre democracia, em grande parte, se não todo mesmo, é uma mera farsa.
se xingam os dois lados de antidemocráticos, né? Se autoapropriando, que implicitamente no xingar o outro de antidemocrático, você se autoapropria do rótulo de democrático, né? Qualquer coisa isso signifique como se alguém estivesse falando contra a democracia realmente, né? Que tem, mas é numericamente irrelevante. Então, inclusive, o Brasil é um país patrimonialista, né? E das características, dos fatores típicos dos países patrimonialistas é exatamente o uso deste termo, deste conceito democrático, xingamento antidemocrático, como uma mera roupagem, uma vestimenta, uma fachada, o marketing político, quando depois por trás nem sempre há atitudes democráticas. Então, me parece muitas vezes que exatamente quem fala mais de democracia depois, na verdade, na prática, não coloca em prática isso muito bem, né? Não adianta você falar de democracia o tempo inteiro e apoiar ditaduras no mundo afora, que é coisa que, por exemplo, acontece, né? Então, eu recebo vários e-mails, petições, notas de repúdios sobre democracia, etc. E, sinceramente, me parece tudo uma mera sinalização de virtudes. Se você olhar, terceiro ponto, quantas associações existem com nome democrático, né? Você tem os advogados democráticos, juízes democráticos, todos No Brasil é muito juízes pela democracia, exatamente. pais, aqui no Rio Grande do Sul tem um que é Pais e Mães pela Democracia, que é um grupo de petistas e psolistas que querem combater formas alternativas de educação, como a educação domiciliar. É exatamente isso, Fábio. Exato. Assim, o que significa isso? Nada. Pais e mães pela democracia. Quais são os pais e mães contra a democracia? Isso não Pois existe. é, exato. Então, é uma mera sinalização de virtude e, repito, implicitamente querendo falar que os outros não são democráticos. Agora, mas não tem ninguém que defende. Tem. Malucos tem no mundo inteiro. Mas é até aquela se isso coisa, né? Até aquela coisa, se tu tem que reforçar muito que tu é pró-democracia, isso Exato. cria um sinal curioso, né? Tipo a Exato. República Democrática do Congo, a República Popular da China, a República Democrática Popular da Coreia, né? Que é a Coreia do Norte. Enfim, esses Exatamente. regimes que a gente sabe que Alemanha. são Alemanha, né? A Alemanha do lado ocidental era a República Federal da Alemanha, já do lado oriental era República Democrática da Alemanha, né? Quando a gente sabe que tudo que não tinha lá era democracia. Além de, claro, outros itens Exatamente básicos da isso. vida de uma pessoa, como pão, leite, etc. Exatamente isso. Então você tem estes partidos que se chamam de democráticos, que se permitem rotular os outros de antidemocráticos e depois apoiam Cuba, apoiam Venezuela, apoiam China, apoiam alguns até a Coreia do Norte. Pois Então, é, assim, na Itália a gente tem um partido comunista que, historicamente, foi um dos primeiros a cindirem, a se separarem do comunismo soviético, né? Qual é a tua influência disso por lá? pois é, isso é muito interessante, né? O comunismo na Itália tem mais de um partido comunista. Hoje, politicamente, eu diria irrelevante, né? Basicamente, tem várias cisões, né? Se dividiram várias vezes, então tem até mais de um. Okay? Esta é a Uhum. típica história da esquerda, Partido Socialista, etc. Na história se cindiram várias vezes. O que é interessante lá é que também teve os partidos comunistas que, na época da Guerra Fria, apoiaram os tanques na rua na Hungria e na Tchecoslováquia, etc. Tá? Isso teve. Teve, inclusive, o terrorismo comunista na Itália, né? Tipo, vale lembrar, Antônio Negri, Cesare Battisti, inclusive uma história atrelada ao Brasil também. Eu diria que Uhum. exatamente por isso, claro que não é o único fator, mas exatamente porque teve esse terrorismo extremista, marxista, comunista, pegou muito mal, entre aspas, né? Então, depois da queda do muro de 89, se teve o consenso que se criou mundialmente, pelo menos no Ocidente, é que o comunismo não funciona, não funcionava, né? Eu sempre brinco falando que aqui ainda talvez tem que chegar notícia. Alguns ainda não ficarão sabendo que o muro já caiu, né? Lá o E que pessoal Marx já sabe, lá na Itália o pessoal já sabe que o Muro de Berlim caiu, é isso?
A notícia chegou. Ah, é? Então, agora faz 30 anos, né? Eu escrevi um artigo exatamente, olha, o muro caiu, Marx morreu, né? Vale a pena avisar alguém que ainda está um pouco atrasado. Então, assim, então, os partidos comunistas propriamente ditos quase são muito irrelevantes. Agora, o que significa? Então, repito, até pega mal se declarar tal, ok? São pouquíssimos, são irrelevantes. Agora, isso significa que não existam ideias marxistas, de esquerda, por aí? Sim, mas às vezes, assim, capitaneadas veiculadas por movimentos ou partidos que não se dizem comunistas, que não se dizem marxistas, que não se dizem nem de esquerda, que se dizem apolíticos. Isso é um trade-off, né? Por exemplo, pegue o movimento, o Partido Cinco Estrelas, talvez alguns conhecem, hoje um dos partidos maiores. Ele não se diz político, não se diz de esquerda, mas ele é de fato. E isso é um trade-off, porque por um lado é bom que ele precise tirar esses nomes, né? Não explicitar isso. Por outro lado, dessa forma, às vezes algumas ideias passam mais facilmente, porque as pessoas não entendem que são ideias marxistas, comunistas. Pois é, mas quando a gente analisa especificamente, voltando para o caso da Itália, a gente pega e olha aqui a lista de dos primeiros ministros que a Itália teve ao longo dessa última década. A Itália teve 6 primeiros ministros. Um brasileiro que pega e olha 6 diferentes chefes do poder executivo em uma década, mas deve ser uma confusão isso. A Itália está em permanente convulsão política, significa o fato de termos uma rotatividade tão grande de chefes do poder executivo? Ou como é que tu explicaria para um brasileiro? E também o fato de que na Itália nós temos um primeiro-ministro e um presidente. Geralmente aqui no Brasil a gente sabe quem é o primeiro-ministro da Itália, se tanto, né? A maioria das pessoas não deve saber, mas é o Giuseppe Conte. E o presidente é o Sergio Mattarella. Existem 3 formas de governo, né? O presidencialismo, semipresidencialismo e o parlamentarismo. É só no presidencialismo que estes 2 cargos estão na mão da mesma pessoa. Nos outros 2, sempre são 2 pessoas diferentes, isso é normal. O que acontece, na minha experiência, eu ensino isso, dou aula disso, né? Acontece que no Brasil, como o Brasil é presidencialista e as pessoas conhecem muito os Estados Unidos, porque é a superpotência mundial, evidentemente, como os 2 países são ambos presidencialistas, é difícil que as pessoas conheçam os outros sistemas. Agora, na Europa, por exemplo, dando aula na Itália, todo mundo conhece o próprio sistema parlamentarista, mas também todo mundo conhece o sistema presidencialista, mais ou menos, claro, aproximativamente. Presidencialista porque é aquele dos Estados Unidos, mas também todo mundo conhece o sistema, por exemplo, semipresidencialista, que é o da França, ok? Então, o que significa? Isso é normal, que sejam 2 pessoas diferentes é o mais comum, na verdade, ok? Agora, sobre toda esta convulsão que você estava comentando, é Só exatamente para isso. explicar Por para o quê? pessoal, diferentemente do Brasil, onde a gente tem uma tripartição de poderes, lá se tem uma espécie de tetrapartição de poderes, né, com a separação, portanto, chefe de governo e administração e chefe de Estado, que seria o presidente, né? Exato. E aí, exatamente, você mesmo citou, falou bem, ou seja, quem se conhece é geralmente o chefe de governo, né? Exato. Então, por exemplo, todo mundo deve conhecer Berlusconi ou Terenzi. Eles eram os chefes de governo, né? As pessoas falam primeiro-ministro, mas tudo bem. Ok. Então, por que estas convulsões? Por que muda tanto? Por que caem tantos Como governos é e que é o nome, mudam tanto? como é que é o nome da posição em italiano? Na verdade, é presidente do Conselho dos Ministros. Mas as Mas, pessoas se referem a ele como presidente. não, presidente Como não é, existe. não, mas se referem, mas os italianos no dia a dia se referem àquilo que a gente chama Também de fala, primeiro-ministro como. hoje se fala também primeiro-ministro, mas na Alemanha se chama chanceler, por exemplo, né? A Sim, Merkel sim, sim, também sim. é chefe de Sim. governo, é chanceler, ela não é presidente, não é chefe de Estado. Agora, sobre as convulsões, o que acontece? Isso é normal, por quê? Porque é um sistema parlamentarista e multipartidário. Então, com o parlamentarismo multipartidário, é isso que acontece. Diferentemente do parlamentarismo inglês, que é tendencialmente mais bipartidário, não é perfeitamente bipartidário, ok? Mas basicamente o que acontece? Num sistema mais tendencialmente bipartidário, quando um partido, nas eleições,
é muito comum que um partido sozinho consiga a maioria do parlamento, dos votos, das cadeiras, dos assentos do parlamento, e logo consiga montar um governo monopartidário. É muito raro que ele precise se coalizar com outros partidos, mas já aconteceu. Tá? O mesmo Cameron, por exemplo, recentemente, teve um governo monopartidário e um governo com o Partido Liberal Democrata lá. Okay? Agora, em um sistema multipartidário, é basicamente muito raro, se não impossível, é raro, né? Que um partido sozinho tenha a maioria do parlamento e logo consiga montar um governo monopartidário. Ele precisará formar uma coalizão de governo. E esta coalizão de governo, evidentemente, é instável. Né? Governar é difícil. Governar com mais pessoas, com mais partidos, é ainda mais difícil. Então, no parlamentarismo, os governos podem cair mais facilmente. Por quê? Porque não há aquele procedimento que há aqui nos sistemas presidencialistas do impeachment. O chefe de governo cai por um voto de desconfiança, se chama. Isso é muito mais fácil, muito mais comum. Os ouvintes devem se lembrar que no final do governo Dilma, quando ela já não conseguia mais mandar e articular nada, e aí depois obviamente caiu, alguns falavam que se fosse parlamentarista seria melhor porque evitaria todo esse desgaste. O que significa? Que teria caído antes, né, com um simples voto de desconfiança, sem demorar tanto e sem esse desgaste político. Isso o processo de verdade. impeachment da Dilma levou aí cerca de 9 meses desde a abertura até o afastamento completo, né? Foram 9 meses em que o Brasil ficou na corda bamba lidando com essa situação. Exatamente. Mas vale lembrar que é verdade que tem menos desgaste político, mas é também verdade que aí os governos caem mais facilmente. Então, um trade-off. Não há. Eu vejo muitas perguntas, quase sempre as perguntas são: mas aí qual é o melhor? Não existe isso. Há um consenso na ciência política. Existe também qual teria mais vantagens e menos desvantagens dentro de um contexto específico, né? E eu quero também ter o teu. Tu não vai te escapar de dar a tua opinião, porque eu quero saber, eu quero que tu faça uma afirmação normativa aqui também, não só positiva de como as coisas são, mas como, na tua opinião, a partir do teu estudo e a partir da tua experiência, como seria melhor hoje para o Brasil? Te parece que o presidencialismo tem funcionado para mitigar os conflitos e entregar melhores resultados democráticos no Brasil? Não, imagina se eu vou fugir das perguntas. Não é esse eu sei o que ponto. não, eu sei que não. O ponto é que realmente não há um sistema melhor que o outro. É um trade-off, é um dos poucos pontos de consenso da ciência política. Sim. No parlamentarismo. Então, o que eu posso falar é o seguinte: aqueles que falam que seria melhor fazer uma reforma parlamentarista, na minha opinião, é porque, pela minha experiência conversando, etc., o que eu vejo é porque imaginam que vira a Inglaterra, que amanhã vão tomar chá das 5 com a rainha da Inglaterra e vão falar com sotaque British. Isso não vai acontecer. É muito mais provável que vire uma Itália, que vire uma Espanha. Por quê? Porque se você fizer uma reforma no sentido parlamentarista e o Brasil é multipartidário, não vira Inglaterra, vira Itália ou vira Espanha. Mas aí tu entra numa outra questão também. É que a reforma no sistema político, ela precisa também andar lado a lado, talvez, de uma reforma no sistema eleitoral. Concordo. Não sei se tu quer entrar já nisso aí ou se tu quer desenvolver melhor teu raciocínio sobre o fato de que o sistema político não é a condição suficiente para levar um país ao desenvolvimento, né? Por exemplo, a gente tem vários exemplos: Somália, Etiópia, deixa eu ver, países na América do Sul, Caribe, aqui é Jamaica, Suriname, não são países desenvolvidos e são países parlamentaristas, Bangladesh, Camboja, enfim. Mas, por outro lado, países presidencialistas estritos na forma como é constituída a posição do presidente, como o Brasil e Estados Unidos, os Estados Unidos são literalmente o único exemplo de país desenvolvido presidencialista do mundo. Será que não tem também um padrão aí nesse sentido? Não, pois é, exato. Você mesmo falou. Não tem um padrão, porque exatamente entre os países Não, mas eu digo, será que não tem um padrão negativo em relação ao presidencialismo? E uma tendência ao país a haver uma concentração excessiva de poderes nas mãos do presidente? Que me parece que é mais fácil. Claro que se um ditador quiser cooptar o parlamento, ele vai cooptar.
mas me parece mais fácil de expandir os poderes presidencialistas do que os poderes de um primeiro-ministro, que, por definição, já acaba sendo submetido a mais checks and balances do que um presidente. Com Mas claro que certeza. demanda outras medidas, por óbvio, né? Não, pois é, com certeza. O chefe de governo, o primeiro-ministro no parlamentarismo, tem menos poder, que é o presidente de um sistema presidencialista. Mas aí também é exatamente por isso que no presidencialismo o presidente tem um limite de mandatos, enquanto no parlamentarismo não, por exemplo. Então, por exemplo, a Merkel está lá já faz 4 ou 5 agora, se não eram, vezes, né? Tá lá Então, uns 16 anos, se não me engano. exatamente. Na Itália, o primeiro-ministro Berlusconi foi 15 primeiro-ministro anos. mais vezes, exatamente. E o cara que foi primeiro-ministro mais vezes foi primeiro-ministro 7 vezes, Andreotti. Então, assim, e aí, inclusive, as pessoas falam: mas a Merkel pode e Evo Morales não. Tem nada a ver, porque no parlamentarismo é normal que seja assim, A porque a gente pessoa viu o pessoal não. falando isso, né? O pessoal de esquerda dizendo que não, Sim, vocês reclamam que exato. o Chávez ficou no poder 10 anos, mas não reclamam da Margaret Thatcher, que ficou 12, da Merkel, que ficou 15, né? Como se fosse uma comparação minimamente razoável, né? Não tem o menor cabimento, né? Foram eleitos, não juntam dois poderes, dois cargos, então é totalmente diferente, né? Bom, o que eu diria é o seguinte, exatamente, não depende do sistema político. O sistema político é uma das variáveis, mas não é o que torna um país rico um país pobre. Você tem exemplos positivos de países ricos e pobres, tanto com um sistema quanto com outro sistema. O que eu diria sobre o sistema brasileiro, eventualmente, é o que estávamos tocando antes, a questão do sistema partidário, que realmente, atualmente, o sistema partidário brasileiro é muito fragmentado, ou seja, tem muitos partidos, né? Isso é real. Isso tem, de novo, é um trade-off. Não, as pessoas só falam disso de forma negativa, mas na verdade tem também lados positivos, ok? Na literatura científica, que seria que o sistema multipartidário é mais representativo. Simplificando, é mais fácil para o eleitor encontrar um partido que lhe agrade. Né? No Enquanto sistema se você tem. proporcional, até me parece fazer sentido ter muitos partidos, né? No sistema Exato. eleitoral proporcional. O sistema proporcional gera tendencialmente um sistema multipartidário. O sistema eleitoral afeta e influencia o sistema partidário. Se você mudar o sistema, hoje o Brasil é proporcional, se você mudar em sentido majoritário, fazer uma reforma eleitoral, tendencialmente você incentiva os partidos a se coalizar e, eventualmente, no longo prazo, até a se fundir, ok? Que é tipo o sistema bipartidário americano, que todo mundo conhece. Mas aí qual é o trade-off? Que é, você tem menos partidos lá, mas, ao mesmo tempo, veja, os eleitores têm menos opções, tem que escolher entre dois. Esse é o ponto. Então, assim, realmente eu acho que... Então, aqui, repito, é um trade-off objetivo. Agora, uma questão de opiniões subjetivas pessoais, aí eu acredito que hoje o número de partidos no Brasil realmente se tornou disfuncional. Seria bom se tivesse um limite, que não precisa ser necessariamente 2, né? Acho que não precisa chegar lá, mas, por exemplo, a Alemanha é um sistema multipartidário com correções, ok? É um sistema proporcional com correções. Então, por exemplo, você tem uma barreira de ingresso. Partidos abaixo de um certo número de votos não entram no parlamento, ok? Então, tem vários tipos de correções técnicas que você pode criar para diminuir o número de partidos no parlamento, mas mesmo assim ter um número razoável de partidos para, dar mais opções à população, e 2, fazer com que o partido principal precise se coalizar com outros exatamente para não concentrar muito poder. No Brasil, nós temos hoje, no total, registrados 33 partidos, sendo o último partido a ser registrado foi no final de 2019, a Unidade Popular, que é mais um partido comunista aí. Mas veja bem, é interessante isso aí, mas existem diferentes formas de calcular, de contar quantos partidos existem, tá? Sim, partidos efetivos, né? Exato. Uma frase que eu sempre falo para os alunos, né? Que assim, eu tento inventar frases para as coisas ficarem na cabeça, né? Então, olha, se contam todos os partidos, mas nem todos os partidos contam. E existem partidos que existem, mas não contam politicamente. Então, geralmente, um bom critério para calcular é de quantos partidos você precisa para chegar a 50% mais um do Congresso. O que significa?
que é quantos partidos você precisa para criar a base aliada ou o governo, certo? Se um governo, para poder passar uma lei, ou seja, precisa de 50% mais um, precisa de 6 partidos, precisa juntar 6 partidos, é muita coisa. Hoje no Brasil, na Câmara, isso deve estar em uns 10, 11 partidos, né? Se não erro, deve ser. Porque, como evidentemente, né, o PSL e o PT, que são os dois partidos principais, mas evidentemente não governam juntos, né? O PSL não conta com o PT, com o apoio do PT. E a soma dos dois não chega nem a 1/5 da Câmara. Exatamente. Então isso torna o sistema muito instável. Agora, ter um governo de 3, 2, 4 partidos, né, já é mais razoável, simplifica as coisas e ao mesmo tempo não concentra demais o poder na mão de um partido só. Sim. Tem os prós e contras, né? Mas também, como a gente falava antes, acaba sendo uma decorrência do nosso sistema eleitoral. E eu queria entrar nessa questão contigo, porque eu acho que ela é a questão que se encontra em um debate mais avançado hoje no Brasil, porque é um tema que vem sendo amadurecido no Brasil. A Constituição de 88 consagrou o sistema proporcional, né, que o nome técnico é Sistema de Voto Proporcional em Lista Aberta, o que quer dizer que tem listas partidárias, apesar de as pessoas ignorarem, o que traz um componente adicional de perda democrática, me parece, porque como as pessoas não sabem como funciona o nosso sistema eleitoral, a gente ouve muita gente falando assim, não, eu não voto em partido, eu voto em candidato, ignorando o fato de que não existe isso. Quando tu vota em um candidato de uma lista partidária, tu está dando voto pro partido. Tu está dando voto, claro, pro teu candidato ficar mais bem ranqueado na lista partidária, mas necessariamente tu está votando no partido. Então, por isso que as pessoas têm que tomar muito cuidado ao votar em um candidato cujas ideias do partido, ou cuja maioria da chapa do partido, eles não gostam, né? Porque vão acabar ajudando a eleger um candidato totalmente contrário àquilo que eles votaram. Mas no Brasil vem se amadurecendo um consenso em relação à mudança do nosso sistema eleitoral. Porque o nosso sistema ele se propõe a ser respeitador das minorias e dar espaço para minorias, o que eu acho que é uma parte interessante, até como eu, membro de uma minoria, né? Os liberais são minoria no quadro político brasileiro. Eu acredito que se a gente tivesse um sistema bipartidário, por exemplo, aos moldes americanos, é provável que os liberais acabassem espremidos em algum canto de um dos dois partidos, elegendo somente quadros com características muito específicas, assim, né? Pelo fato de que o bipartidarismo acaba sendo uma eleição plebiscitária, né? Um voto majoritário que acaba levando a maioria dos votos ao centro. A gente tem aí o teorema do eleitor mediano, que tu fala no teu livro, mas qual tu acha que seria o sistema eleitoral mais adequado para a realidade brasileira? Tu que já tem 10 anos de vida brasileira e tá quase votando, já vota no Brasil ou ainda não? Não, e não votaria. Não. Não sou obrigado. Não tenho esse... se tu te tornar brasileiro, tu passa a ser obrigado a votar. Não, mas pois não quero. Olha, sistemas eleitorais também, não existe um sistema eleitoral perfeito, né? Eu sei que você sabe, mas por que é preciso falar disso? Porque as pessoas acham que a solução passa por isso, né? Que é reforma do sistema eleitoral, reforma da forma de governo e tendencialmente resolve, se não tudo, quase tudo. Infelizmente não é assim, porque senão seria muito fácil. Pega a África e fala, porque a África é pobre? Bom, vai lá, faz uma reforma eleitoral ou torna todo mundo parlamentarista e de repente ou gradualmente a África fica rica. Tomara fosse tão simples. Não é. Tanto o proporcional quanto o majoritário tem prós e contras, né? Então, o que acontece? Que todo mundo, no mundo inteiro, assim, primeiro, ninguém conhece o sistema eleitoral, isso não é só no Brasil, no mundo inteiro, tá? Segundo, as pessoas reclamam, as pessoas enxergam sempre o copo meio vazio. Então, quem vive em um país presidencialista, às vezes fica pensando, será que o parlamentarismo não seria melhor? E a mesma coisa acontece lá, ao contrário. Quem vive em um país proporcional, pensa, será que o majoritário não seria melhor? E aí depois, se tiver uma reforma, reclama exatamente as coisas opostas, tá? Na política, em termos de sistema eleitoral também, a grama do vizinho é sempre mais verde, é isso? É sempre mais verde. Veja, por exemplo, o sistema, vamos supor, o majoritário, tá?
Se tiver uma reforma em sentido majoritário no Brasil, ok, eu pessoalmente, eu prefiro, se você perguntou qual, eu prefiro majoritário uninominal, ou seja, com um eleito por distrito, por cidade, entre aspas, tá? Tipo Inglaterra, para nos entender. Mas sei que está longe de ser perfeito e tem várias E imperfeições. quais as vantagens desse sistema, na tua opinião, para Na explorar um minha pouco mais para o opinião, nosso ouvinte? na minha opinião, é que basicamente o que acontece, tipo Inglaterra ou Estados Unidos, né? O que acontece? Você tem um eleito só por distrito, né? Ou por circunscrição, que acaba sendo um distrito menor do que tem atualmente no Brasil, que tem os distritos, né? Diferentemente do que algumas pessoas falam. E aí o que acontece? Sendo eleito só um por cada cidade, ou pegar junto algumas cidades pequenas, este deputado acaba se tornando um pouco como um prefeito da cidade em Brasília. É o representante daquele lugar em Brasília. E é um só, basicamente, daquele lugar, certo? Então, todo mundo fica em cima dele, pressiona ele, tem uma relação mais estreita, mais próxima. Não existe mais aquela coisa, não me lembro mais quem votei, né? Sim, Porque a população tem maior controle sobre a agenda exatamente, política e a atuação do seu isso. representante, né? É o deputado de BH, é o deputado de Porto Alegre. E Ponto. sabe que É ele o deputado. uma crítica que o pessoal faz é que o deputado daí se torna um vereador federal ou um vereador estadual. Mas me parece uma Exato. crítica um tanto infundada isso, né? Porque acho que é Não, importante que a gente tenha a representação dos interesses regionais. exatamente. O ponto é um trade-off. Eu entendo, mas esta ideia que mas ele acaba fazendo só os interesses locais. Mas veja que a política é exatamente isso. Hoje também já é assim. É já assim. A ideia Sim, não é que os parlamentares façam o interesse nacional. A ideia é que cada um faz o interesse do próprio eleitorado e juntando, se, em teoria, se soma, se chega ao interesse nacional. Isso desde Burke, né? Agora, porque se cada deputado tivesse que fazer o interesse nacional e não do próprio eleitorado, bom, então não precisaria eleger 500, bastaria um só, né? A sim. verdade é exatamente o contrário. Você tem 500, depende do país, o que for, cada um faz o interesse do próprio território, do próprio eleitorado, na somatória, né, nas negociações, no equilíbrio, etc. Tal, se chega em um compromisso. Outra coisa positiva do majoritário é exatamente que gera um bipartidarismo, incentiva um menor número de partidos. Agora, ao contrário, tem também alguns lados negativos, né? Primeiro, desta forma, é possível que ganhe um partido, né, que tenha a minoria dos votos. Isso acontece. Acontece na Inglaterra, aconteceu nos Estados Unidos, algumas vezes ao longo da história. No livro eu te cito quando, etc. Tal. Por que assim? É complicado. No livro eu explico melhor, coloco os números mesmo, tabelas, etc. Tá? Mas pode acontecer. Outro problema é o recorte dos distritos. No Brasil, as pessoas falam que não há distritos. Isso é objetivamente errado. Há distritos. Só que os Sim, são os distritos no estados. Brasil, exatamente, coincidem com os estados. Nos Estados Unidos e na Inglaterra, o que acontece? Os distritos são distritos menores, é mais ou menos uma cidade, para nos entender. Mas aí você pega uma cidade grande e torna ela um distrito. Para você ter um distrito com o mesmo número de população, de pessoas lá, tem que juntar outras 3, 4 cidades menores, certo? E aí você pode recortar e juntar as cidades que quiser. Incentivo o ouvinte a procurar o termo ou a ler o livro gerrymandering, e você vê que o recorte que as autoridades eleitorais dão é subjetivo, né? É discricionário. Então eles podem recortar como eles quiserem. Isso que significa que se eu sei que tem uma cidade que vota historicamente à esquerda, eu posso colocar ela dentro de um distrito com um monte de outras cidades de direita para, entre aspas, anular aqueles votos lá, né? Ou seja, não bastar, não ser suficientes para. Ou posso fazer o contrário. Então, assim, os recortes são vários. Então, assim, as formas de manipulação depois dos distritos são muito maiores. E isso acontece, veja, nos Estados Unidos, né? Então, só procurar até por imagem, você vai ver os recortes lá dos distritos, é uma loucura. É Tem desenhos muito intencionalmente curiosos. feito. Inclusive, Exato, a própria expressão gerrymandering vem de salamander, né? Salamandra, que seria exato. o Jerry, um político famoso, não sei de qual estado,
conseguiu construir distritos que tinham um formato de salamandra, assim, ou seja, iam desviando de áreas que não lhes eram favoráveis para abranger áreas que eram favoráveis, né? Exato. Mais um tópico Por quê? interessante que o Adriano aborda no seu livro. A lógica qual é? Porque os políticos, os candidatos, quem se candidata concretamente a um distrito, os políticos o que querem? Eleições fáceis, eleições quase garantidas, seguras. Os eleitores querem eleições concorrenciais acirradas. Então, eles vão pressionar as autoridades eleitorais para recortar os distritos desta forma. Exato. Mas assim, ó, eu no dia a dia, como parlamentar, e enquanto gravamos esse episódio, eu não sei quando os nossos ouvintes estarão ouvindo, talvez escutem daqui 4 anos, daqui 2, 3 anos, quando não sei nem, quer dizer, daqui 2 anos eu ainda estarei no cargo em que eu ocupo, mas não sei se daqui 3, daqui 4 vou estar. Estou deputado estadual nesse momento aqui no Rio Grande do Sul, e uma outra vantagem de um sistema distrital, daí claro, a gente tem que entrar na especificidade se seria distrital puro, misto, enfim, é que com o sistema distrital há uma lógica mais cooperativa entre os parlamentares, e deixa eu explicar. Hoje, aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, são 55 deputados disputando os votos de todo o estado. Então a gente vê que em alguns momentos há uma certa rivalidade entre deputados que têm regiões que se sobrepõem e que acabam desincentivando a cooperação no dia a dia do parlamento. Eu, por exemplo, eu fiz votos em 427 municípios, eu fiz votos em literalmente todas as regiões do estado. Então, eu compito, de certa maneira, com todos os deputados que estão ali. Então, a minha ascensão, de certa forma, é vista por eles como uma ameaça. Por outro lado, se tivéssemos uma lógica mais distrital, a coisa poderia ficar um pouco mais dividida. Claro que haveria uma briga muito dura para se ganhar a cadeira, mas uma vez ganha a cadeira e no parlamento, me parece haver um incentivo institucional para uma maior cooperação entre os parlamentares de diferentes regiões. Isso é uma reflexão e um insight que me veio a partir da prática. Eu nunca havia lido, aliás, eu nunca li essa argumentação, mas eu vejo ela no dia a dia. Eu vejo, no caso, ela não acontecendo sob um sistema proporcional no dia a dia. Claro, super verdadeiro. Mas pense também outro lado, que aí, quando se tornar majoritário distrital, uninominal, aí o que acontece? Quem vai ser candidato vai ser escolhido pelos partidos. Sim. E aí, para você ganhar esta cadeira, esta candidatura, tem que dialogar, ou seja, essa sua candidatura depende muito mais da cúpula do partido, dos caciques, que da população. Então, para outsider, se torna um pouco mais difícil. Sim, sim. Essa é uma diferença similar à questão da lista fechada, lista aberta, que você tocou antes, né? Muitos falam, a lista aberta tem problemas. Tem. Mas então vamos reformar. Mas a lista fechada também tem. Por quê? E eu, neste caso, também prefiro a lista aberta, com todos os seus problemas. Por quê? Porque a lista fechada, veja, tem muito lista fechada, que significa? Lista aberta é como é hoje no Brasil, né? Você, dentro de um partido, pode votar um deputado, um candidato ou outro. Você escolhe. Então, qual candidato vai ganhar mais votos vai ser decidido basicamente pela população dentro daquele partido, certo? Agora, além exceto o efeito puxador de votos, o efeito tiririca que você citou antes, né? Agora, no sistema de lista fechada, o que acontece? Tem uma ordem pré-estabelecida. Então, é tipo assim, se o partido ganhar uma vaga só, vai o primeiro da lista. Se ganhar duas vagas, vai o segundo da lista. 3, ok? Então, tem já uma ordem pré-estabelecida pelo partido. Então, a luta é para você ser colocado em cima, evidentemente, né? Ser candidato lá na primeira vaga. Então, você candidato vai ter que negociar muito mais com a cúpula do partido, com os caciques, que com a população. E isso, inclusive, para mim, se tem que negociar, tendo que negociar, prefiro que seja com a população. Mas hoje também não existe um livre acesso, né? As candidaturas são registradas e chanceladas pela convenção, que, via de regra, as convenções são dominadas por caciques partidários também.
o Partido Novo talvez seja uma das exceções, mas ainda assim tem um processo seletivo e tudo mais que permite que se chegue na convenção com uma lista de candidatos preparados, via de regra, enfim, e ali a convenção, os filiados são soberanos, mas na imensa maioria dos partidos, quem define, e na imensa maioria dos casos de candidaturas, quem define realmente são os caciques partidários, segue sendo, mesmo sob sistema proporcional. E o que tu acha do sistema distrital misto, que hoje eu acho que o principal exemplo e paradigma é a Alemanha? Na Itália é puro, né? Na Itália é sistema distrital puro, ou me equivoco? É puro. Não, é proporcional puro, né? Os distritos são as regiões, basicamente, como aqui se fossem os estados. É que nem no Brasil, então. É como aqui, é similar aqui, sim. Só que a lista é fechada, tá? Diferentemente. A lista é fechada. Teve várias reformas. Se vota no partido, e o partido determina a ordem dos candidatos, conforme o partido faz os votos, vai o primeiro, vai o segundo, etc. Que nem na África do Sul, então. E veja qual a motivação lá, interessante. A motivação é que a lista aberta gera mais compra-venda de votos. E como tem um problema, que é verdade, né? Porque você precisa mais dos votos da população, tem mais concorrencial, então você faz de tudo para ganhar o voto da população. Então, você compra o voto dos caras, né? Cesta básica, camiseta, etc. E a Itália teve um histórico muito importante nisso, até podia dar aula de como comprar e vender votos, basicamente, no resto do mundo. Se fazia, até na literatura, se traz o exemplo de alguns casos italianos do passado, que o cara dava um par de chinelo para o cara, né, para votá-lo, um chinelo antes e o segundo só depois de ter conferido que ele realmente tinha votado nele, né? Então, assim, coisas desse tipo. E como tem, obviamente, uma presença da máfia muito forte, especialmente no Sul, a ideia é que a lista aberta ajuda a máfia e os candidatos apoiados pela máfia, logo se tenta evitar com a lista fechada. Mas que também não resolve, esse é um trade-off. Sobre distrital misto, também, mesma coisa. Também vejo lados positivos, vejo lados negativos. O ponto, repito, eu acho o seguinte, Fábio, que nós ficamos muito conversando sobre estas, não aqui, mas em geral, sobre estas possíveis reformas, quando, na verdade, imagino que você também concorde, eu sempre falo, olha, essas reformas aqui são as reformas que interessam mais os políticos, porque varia, isso aqui mudaria como eles têm que atuar para se fazer eleger. A verdadeira reforma que interessa ao povo, em termos de reforma política, é o federalismo, por exemplo, né? Então, um federalismo de verdade, e não este federalismo de mentira que tem hoje, uma descentralização do poder. Porque isso significa o quê? Que as decisões seriam tomadas a um nível mais próximo do cidadão, e você, cidadão, consegue controlar, fiscalizar muito mais, né, o vereador, o prefeito, que é o cara lá em Brasília, evidentemente. Isso responde ao princípio. E isso também é bastante. Olha a coisa bacana aqui neste caso. Que se é claro na literatura que não há um sistema melhor que o outro, do ponto de vista do sistema eleitoral, ao mesmo tempo é claro que sistemas mais descentralizados são melhores, sim. Com certeza. Isso é consensual. Então, assim, por que não ir nessa direção? Por que não focar nisso? Aí as pessoas falam. Sempre a mesma alegação. Todo mundo repete a mesma coisa. Esta homogeneidade de pensamento é o que mais me choca, né? Todo mundo fala, mas os vereadores, os prefeitos, os governadores, a política local é muito suja. São muito ruins, muito incompetentes, etc. Vamos supor que seja verdade, ok? Bem, por que assim? Por vários motivos. Um dos motivos, inclusive, é exatamente este sistema centralizado agora. Ou seja, o fato que, veja, quando você é do interior, quando reclama de alguma coisa com o vereador, com o prefeito, o que acontece? O vereador fala, não, mas a culpa é do prefeito. Aí o prefeito fala, não, mas a culpa é do Estado. Eu vou conversar com o governador. Aí o governador, não, a culpa é da União. E aí eles deslocam a culpa sempre mais para cima, ou seja, não há accountability, responsabilidade. Você não pode apontar quem é o responsável para aquela tarefa, para aquele erro, lá o que for. Pois é, e aí como é que você se não vai muda resolver. isso? Pois é, descentralizando. A pirâmide deveria ser invertida. A maioria dos impostos que nós pagamos deveria ir primeiro para a prefeitura, depois para o Estado e só uma parcela menor para a União, né? E aí
os municípios, os estados não seriam mais dependentes da União, então o que acontece? Um estado quebra, mamãe União, me ajuda, me dá dinheiro. O outro estado quebra, também. Os nossos dois estados, neste caso, Exato. exato. São E aí, exemplos. exato. O incentivo qual é? A quebrar ainda mais, né? Seleção adversa. Porque o terceiro estado está vendo e fala, pô, é aquele lá quebrou, ele recebeu o dinheiro da União, então vou quebrar também, não tem problema se eu fazer uma má gestão do dinheiro público, E certo? é literalmente o que está acontecendo no Brasil, né? É um efeito Exato. dominó com variados estados, começando paradoxalmente por alguns dos estados mais ricos, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Minas Gerais. São Paulo começa a ficar numa situação fiscal cada vez mais complicada também, porque também são os estados com a população mais idosa e com maior déficit previdenciário e uma série de outras travas nos gastos também, mas que é fruto também dessa nossa falta de respeito ao princípio da subsidiariedade, né? Que acho que Exato. é algo muito pouco levado a sério no Brasil. No Brasil, o legislador, especialmente o Constituinte de 88, acho que ele tentou pegar para si todas as atribuições e o que ele não quis, ele entregou alguma coisa para os vereadores e para os deputados estaduais, praticamente nada, né? E para os governos Exato. estaduais entregou um passivo imenso, que hoje os governos estaduais são, Brasil afora, centrais de pagamento de folha de salário e de aposentadoria para servidores inativos, né? Exato. Por quê? Porque a descentralização é melhor. Vejam, porque aí cada município se vira. Ele recebe a maioria dos impostos da arrecadação de renda lá do próprio território, então ele é incentivado a fazer com que o território seja produtivo, atrair empresas, atrair comerciantes, atrair pessoas, né? E se o município dar uma performance econômica, se prover serviços negativos, ruins, é muito mais fácil para você se mudar do município para outro e eventualmente até sua empresa, que se mudar de país, evidentemente. E ao se mudar de um município para outro, porque o outro município tem impostos menores, serviços melhores, basicamente, você incentiva ainda mais, então, a ter uma boa gestão da coisa pública. Você está votando com os pés, se fala, né? Então, é este o incentivo real que você pode dar, colocar em cima dos políticos. E dessa forma funcionaria melhor. Se imita um pouco a concorrência do mercado. Se chama de concorrência institucional. Então Uhum. funcionaria levemente melhor. Agora, Sim. interessante como você Nos colocou sobre Estados a Unidos, os Constituição. Estados Unidos são um exemplo interessante nesse sentido, né? Exatamente. Todo mundo sabe, né, até vendo os filmes, que lá, coisas tipo pena de morte, posse de arma, drogas, etc., são assuntos estaduais e não da União. Então muda de estado para estado. E aí você pode escolher, e aí essa é a forma de descobrir qual o modelo melhor, né? Porque assim, nós não sabemos o que é melhor antemão, né? E aí aplica aquela lei para o país todo, 200 milhões de pessoas, se dá certo, se dá errado, dá muito errado. Você experimenta, tem vários locais e lugares diferentes para experimentar e vê qual é o município, o estado que está crescendo mais, o que ele fez, emula os casos de sucesso e evita os casos de fracasso. Você antes citou uma coisa super interessante, não sei se que quer tocar um pouco, você falou a Constituição de 88, que pegou para si todos os poderes e não deixou quase nada para os poderes mais locais, né? Exato. Isso diria, para falar de coisas um pouco mais abrangentes, é normal, né? E ainda mais normal num país grande. Por que é normal? Porque a política, uma das leis da política é que o poder se centraliza. O poder se enraiza, se concentra e se centraliza, sobe, vai para cima, né? Tem um efeito espiral, vai para cima. O poder vai se tentar, tende a se concentrar e se centralizar na mão de na mão de poucos. Ou territorialmente falando, na capital, no centro, das periferias para o centro. Então, ao longo prazo, isso acontece no mundo inteiro. Agora, nos países grandes, como o Brasil, é ainda mais normal. Por quê? Porque qual é a história típica e o incentivo típico dos países, de todos, mas ainda mais dos países grandes? Que como para você, historicamente mesmo falando, tá? Como você precisa controlar um território muito grande, você precisa centralizar para evitar fraturas no território, fraturas sociais, culturais, linguísticas, etc. Então, por exemplo, não é um caso que o Brasil é um país muito nacionalista, apesar do que as pessoas falam, né? Por quê? Porque o nacionalismo é usado sempre pelos países grandes
pelo Estado em países grandes para gerar homogeneidade cultural, para evitar movimentos de fraturas, movimentos independentistas, movimentos separatistas, especialmente nas periferias. Então, pense historicamente, quando a coroa veio para cá, para poder governar um território tão grande, ter controle social, territorial e populacional, fez o que no primeiro momento? Dividiu o território, as capitanias, leis de Seis Marias, etc. e tal, para poder governar. Mas depois se tende sempre a centralizar. E isso para o Estado é um incentivo, é quase necessário, né? Porque senão teria o perigo de ter movimentos separatistas. Que houve realmente, né, quando a coroa portuguesa se estabeleceu aqui presencialmente e buscou criar um Estado unitário. Os principais movimentos em Pernambuco e, obviamente, aqui no Rio Grande do Sul, que foi o movimento separatista que durou mais tempo, durando aí quase 10 anos, mas também ainda hoje perdura, apesar de eu concordar contigo que no Brasil a gente tem, por todo o país, realmente um sentimento de união nacional muito mais forte, por exemplo, que um país muito menor como a Espanha, por exemplo, que tem lutas históricas e realmente um sentimento de nação. Por mais que aqui no Rio Grande do Sul e na região sul tenhamos mais um sentimento de distanciamento do resto do país, e há um sentimento separatista que eu acho absolutamente saudável, acho que é importante, porque esse sentimento separatista ele nos ajuda a construir caminhos para uma maior descentralização. Mas realmente acho que no Brasil se tem, em geral, um sentimento de afirmação nacional muito forte. O que eu acho ruim porque reforça esse Estado centralizador. Exatamente. Concordo. Mas vamos mudar um pouquinho de assunto, Adriano. Eu queria explorar um pouquinho o fato de tu ser hoje no Brasil, sem sombra de dúvidas, um dos caras que mais entende de um dos meus assuntos favoritos na ciência política, que no Brasil, infelizmente, é um assunto extremamente negligenciado na academia. Inclusive, quando eu fui fazer o mestrado de ciência política, esse era o tema sobre o qual eu queria pesquisar. Só que, infelizmente, a dificuldade de encontrar alguém, em especial aqui no Rio Grande do Sul, que trabalhasse com o tema, acabou inviabilizando, que é a questão da teoria da escolha pública, que, como descrito por um dos seus precursores, o James Buchanan, é política sem romance. Qual, na tua opinião, é a importância da teoria da escolha pública e do ferramental econômico de análise da política que ela traz hoje, mundo afora e aqui no Brasil? Como é que tu tem visto o avanço dessa área? E também, claro, explica um pouquinho pra gente o que seria a teoria da escolha pública. Pois é, então, é bem legal, os alunos adoram, porque é geralmente uma das primeiras aulas e realmente muda completamente a vida, muda a visão sobre a política, as pessoas começam a entender a política de fato por como realmente é. A teoria da escolha pública fala essencialmente, super resumindo claramente, exatamente o que você falou, né? Uma visão real, realista e não romantizada, romântica da política. Então, a premissa é que os políticos são pessoas comuns, normais, como nós, nem melhores nem piores. E têm interesses individuais e coletivos, positivos e negativos. Então, eles querem, sinceramente, aplicar o próprio plano, projeto para melhor do país, mas também fazer carreira, também ganhar dinheiro, também tirar férias, também viajar para o exterior, também ter uma boa vida, uma série de coisas ao mesmo tempo. Isso não é falado de forma negativa, isso é normal, é sobre a natureza do ser humano. Não é porque uma pessoa entra na esfera política, eu sempre falo o seguinte, né, veja, o empresário pensa no lucro, o consumidor faz o cálculo custo-benefício na hora de comprar. Aí, magicamente, quando essas pessoas entram na esfera política, viram santos, anjos e pensam no bem comum. Isso não existe. A natureza da pessoa, ou se boa ou má, continua a mesma em qualquer esfera. O que muda é a estrutura, o ambiente no qual ele age. Então, os incentivos que ele recebe. Então, tem uma pessoa boa, outra um pouco menos, etc. Mas no sistema privado, no mercado, ele recebe tendencialmente incentivos positivos. No sistema político, ele recebe incentivos perversos. Ou seja, por quê? Porque ele terá que gerenciar dinheiro de outros. E por quanto a pessoa possa ser bem intencionada, bonzinha, competente e tudo, ninguém de nós, humanamente,
cuida do dinheiro dos outros como cuida do próprio dinheiro. Né? Então, por uma série de incentivos desse tipo, esse aqui é o mais simples que citei agora, ok? A ideia qual é? Nós temos que enxergar os políticos como pessoas normais, falíveis, ok? Com falhas, e ver quais são os incentivos que trabalham em cima deles. Para trabalhar nos incentivos, temos que dar incentivos positivos para alinhar os interesses deles aos interesses do povo. Então, se eles se comportam, entre aspas, mal, se eles não fazem o interesse do povo, não é porque falta vontade política, essas cretinices que as pessoas repetem, né? Ou porque cultura, ou porque não é competente, nada disso. É uma questão de incentivos. E nos países nos quais eles fazem mais os interesses da população, é porque os incentivos são postos de forma melhor, então ele precisa devolver mais para a população, dar uma boa performance econômica, fazer, entre aspas, coisas melhores, para tomar o poder e se manter no poder. Os políticos farão a coisa certa no momento no qual a coisa certa paga eleitoralmente. Né? O mesmo Friedman tinha uma frase muito boa que falava assim, tá, colocar lá pessoas boas é legal. Agora, não é isso que resolve. O que resolveria seria ter um sistema que, mesmo com pessoas más, força eles a fazer o bem. Aí sim que você tem um bom sistema. Porque se o sistema depende das pessoas, você não tem um bom sistema, por definição. Um bom sistema é um sistema que independe das pessoas. Uma empresa tenta fazer o quê? Criar processos, sistemas que independem das pessoas, que mesmo se mudar os profissionais daquela empresa, se demitir ou sair, etc., a empresa continua funcionando. E não depende das pessoas. Exatamente esse é o ponto. Então não é esse personalismo, essa cultura, essas coisas aqui, são os incentivos. E quais são, na tua opinião, as principais mudanças institucionais que têm que ser feitas para a gente realinhar os incentivos hoje no Brasil? Então, algumas das coisas que a Public Choice sugere no Brasil já, inclusive, foram feitas, são muito boas. Então, por exemplo, o teto dos gastos, a LRF, a Lei de Responsabilidade Fiscal, vão nessa direção. Que a ideia é amarrar as mãos do Leviatã, fazer com que ele não tenha um cartão de crédito infinito, um cheque em branco, que todo mundo gostaria de ter, colocar um teto, né, um limite dos recursos, de forma que ele seja mais limitado no uso deste recurso e seja forçado a escolher, e esta escolha fique evidente para a população. Você quer dar mais dinheiro para a defesa? Tá, mas aí eu estou vendo de onde você está tirando, porque tem teto de gasto. Diferentemente, você só aumenta o gasto, né? Então, é fácil demais. Isso depois a população vai pagar a conta. O problema qual é? Que a mesma Public Choice já alerta que um segundo depois que você aprovar dispositivos desta forma, deste tipo, os políticos tentarão abalar estes dispositivos. E no longo prazo, estes dispositivos vão se enfraquecer. Que é exatamente o que estamos vendo. A lei de responsabilidade fiscal já foi abalada, teto dos gastos, mesma coisa, estão discutindo se tirar, inclusive. Então é inevitável isso. Por quê? De novo, porque a tendência da política, infelizmente, é daquela forma. Você, seus colegas do partido, etc., são a minoria. Você falou antes, os liberais somos a minoria no Brasil, são a minoria no mundo. Sim, sem Porque dúvidas. um político que entra com o objetivo de sair de lá com menos poderes do que entrou, eu sempre falo brincando que é um político suicida. Nós somos como se fôssemos alienígenas ali no meio, né? Até porque um dos meus autores favoritos também, dentro desse campo, é o Manco Rawson, que escreveu um livro clássico, né, A Lógica da Ação Coletiva, que explica bem a dificuldade em se tomar ações em benefício da coletividade, como seriam as ações que os liberais trabalham, né? Ações em benefício de interesses difusos. Porque uma das grandes tragédias da nossa democracia é que ela foi cooptada por pequenos grupos bem articulados que, por meio da sua capacidade em azeitar as rodas dentadas do poder e em trabalhar muito bem com a lógica do toma lá da cá, né, do log rolling ali, do tu empurra o meu tronco que eu empurro o teu, ou no Brasil tu vota, tu me ajuda que eu te ajudo, e na Assembleia Legislativa eu vejo isso diariamente, né? A dificuldade que os meus colegas deputados têm de votar contra projetos
manifesta e notoriamente ruins para o nosso Estado, é um negócio incrível. E que é fruto do fato de que eles não querem votar contra os projetos dos outros, porque senão os outros vão votar contra os projetos deles também, que podem ser ruins para a coletividade, mas são bons para eles. Então, o pessoal acaba fazendo um cálculo muito claro de que, olha, vai ser ruim se eu aprovar esse projeto do meu colega, mas vai ser ruim para todo mundo. E vai ser só um pouquinho ruim para mim. Não vai ser muito melhor para mim se ele me ajudar a aprovar o meu. E se eu contar com o voto favorável dele. Só que daí no agregado acabamos todos perdendo, né? E o Manco Rolson explica bem isso aí, a lógica da ação coletiva, né? A tese básica do livro dele é que, mesmo que todos os indivíduos de um grupo grande sejam racionais e centrados em seus próprios interesses, e que saiam ganhando-se como um grupo agirem para atingir seus objetivos comuns, né? Fazer reformas que garantam o interesse da maioria acima dos interesses privados, ainda assim eles não vão agir voluntariamente para promover esses interesses comuns e grupais, acabando, via de regra, ficando preso na promoção de interesses individuais. Assim, os parlamentares liberais, especificamente os parlamentares da bancada do Partido Novo, acabam sendo os alienígenas nessa história, porque a gente abre mão de trabalhar em pautas que seriam exclusivamente favoráveis a um grupo específico, a um setor específico, porque nós somos eleitos por um grupo que de certa forma também é específico, mas de pessoas que demandam medidas em prol de interesses difusos, né? Isso que eu acho que é um diferencial muito curioso e é a mudança que a gente tenta trazer para a política. Exatamente. Gosto muito do Manco Rolson também, um dos maiores cientistas políticos da história. Falo exatamente disso também no meu livro. É engraçado como estas coisas, Public Choice e Manco Rolson, sejam a base da ciência política no resto do mundo. E aqui ninguém conhecia antes. Ninguém. Impressionante. Assim, ó, nem Olson, assim, a única pessoa que citou esses autores no meu mestrado de ciência política fui eu. Em nenhuma disciplina, aliás, para não ser absolutamente injusto, teve um curso de extensão durante o meu mestrado com o André Azevedo Alves, imagino que tu conheça, um acadêmico muito competente de Portugal. Mas imagina, teve que vir um português para cá para falar, e agora eu tô falando com um italiano para falar sobre teoria da escolha pública. Tamanha a ausência de acadêmicos brasileiros falando sobre o tema. É muito triste. Também, para ser justo, não é zero, né? Mas é mais conhecido isso na economia que na ciência política, né? É incrível. Então, e é bom então explicar para o ouvinte que se alguém está pensando, mas essas coisas acontecem no Brasil, jabuticaba, não. Isso é universal no tempo e no espaço. Esta é a política, é como funciona. Por que é importante tudo isso? Porque veja o que acontece na ciência política, especialmente na didática, né? Aos alunos se ensina todo aquele blá 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 prescritivo, normativo sobre participacionismo, racionalidade discursiva, etc., do que deveria ser a política. E aí depois eles não entendem porque a política é como é. E aí nascem as frustrações, o extremismo, se vai para o radicalismo, etc., né? Se eles estudassem teoria da escolha pública, Manco Rolson, escola elitista, teoria dos jogos, que explica como a política é, como funciona de fato, antes de estudar como deveria ser, aí eles entenderiam antes e melhor por que a política é como é. O que você mostrou, que você falou, nós somos alienígenas lá. Por quê? Porque nós temos que aceitar, infelizmente, que a política é inerentemente iliberal. E vocês serão sempre a minoria, são no mundo inteiro, sempre fora, sempre serão. Espero que essa minoria seja um pouco maior, né, gradualmente, mas não tem como virar maioria. Porque Pois é, mas como sair dessa armadilha, então? Se a lógica da política é aumentar o poder político, ou seja, o poder da estrutura estatal sobre as pessoas, como romper com essa armadilha? Se não por meio da política. Não, com certeza. Tem que ser por meio da política. O ponto que vocês estão fazendo. Tu não é um anarcocapitalista brutalista, né? Olha, eu até. Sim. Como é que tu te define em termos ideológicos e de visão de filosofia política? Acho que eu nunca te perguntei isso. O ponto é meio exatamente este. Eu realmente não consigo pensar muito em como as coisas deveriam ser.
Uma vez, em outro podcast que eu fiz, uma pessoa me perguntou, mas qual é o seu sonho? Eu falei, cara, eu não sonho nem à noite. Imagina de dia. Eu não sei isso, realmente. Assim, é claro que, eu repito, não é para fugir da pergunta. Eu tenho meus ideais, entre aspas, meu sonho, tenho, mas assim, não é a minha forma de pensar. Eu sou claramente liberal, gostaria de um mundo mais livre. Se pudesse testar o mundo sem Estado mesmo, gostaria de testar, mas acho, assim, impossível isso. Eu sou muito radicado, enraizado na descrição das coisas. O que me gera paixão, interesse, é descrever as coisas da melhor forma possível, que é o que eu tento fazer. Este desejo é mais atrofizado, assim, eu acho que não dá para fazer muito. Por quê? Porque, veja, claro, atenção, o meu não é uma visão, a minha não é uma visão niquilista, pessimista ou apocalíptica, que é o que as pessoas pensam geralmente. Por quê? Porque como elas são mais idealistas, mais otimistas, então enxergam o realismo desta forma. Eu me defino um realista. Um realista no sentido de existe uma escola de pensamento realista na ciência política. Então, que vem com a escola elitista, depois com outros autores como Carl Schmitt, Julian Freund e Gianfranco Miglio na Itália. Um realista, uma escola de pensamento da ciência política. Por que estou falando isso? Porque teve experimentos, né, provas na história, por exemplo, pega as duas, Reagan e Thatcher, os dois políticos mais liberais, né, que fizeram com que assim, a mão visível do Estado voltasse atrás. Tá, Uhum. legal, e daria para fazer uma coisa desta. Mas logo depois deles, o Estado voltou a crescer. Às vezes até, alguns mostram, alguns dados, que até durante eles. Então, o que eu estou falando, repito, dá para fazer, não dá para fazer nada? Não estou alegando isso. Dá para fazer alguma coisa, sim, mas muito menos do que algumas pessoas gostariam de pensar, que eles, na verdade, não pensam isso. Eles se iludem que seja assim, né? E o que isso significa? Que então temos que desistir? Não, de jeito nenhum. Mas tem que se preparar que, dá para fazer muito menos do que muitos pensam, e dois, uma vez feito, não vai dormir lá tranquilo, porque eles vão voltar, porque Preço da liberdade é eterna vigilância, né? exatamente. Exato. Eu tô mais nessa linha mesmo, né? De que as mudanças no Brasil não são fáceis, elas demandam muito esforço. Eu não sei quando a gente vai alcançar o modelo de Estado que a gente defende. Eu acredito em mudanças graduais, que às vezes podem ser mais lentas do que a gente gostaria, mas que é a forma de se fazer essas mudanças, né? E construindo consensos e fazendo a mudança cultural, convencendo cada vez mais pessoas, aprofundando a compreensão a respeito dos temas, que foi como a gente teve todo e qualquer avanço na história da humanidade, né? Não teve nenhum avanço na história da Uhum. humanidade que não foi causado por, inicialmente, um grupo pequeno de pessoas altamente engajadas e dispostas a abrir mão um pouco do seu conforto para lutar por mudanças. Essas pessoas foram convencendo aos poucos as outras. Foi assim que a gente conseguiu abolir a escravidão. Foi assim que a gente conseguiu ter as grandes aberturas comerciais também mundo afora, com algumas raras exceções, né? O exemplo da Estônia talvez seja uma rara exceção em que tinha a pessoa certa no lugar certo no momento certo, né? O, Hum. o primeiro-ministro lá, que era um leitor do Milton Friedman e era um dos poucos economistas ali naquele momento e acabou tomando as decisões. Mas, via de regra, especialmente num país continental como o Brasil, as mudanças são lentas, né? E acho que a gente está caminhando realmente para um período de um êxito mais permanente, em que a gente forma alguns consensos, mas é importante ter claro que esses consensos não são para sempre, por mais que eles possam parecer permanentes, eles não são para sempre e a gente tem que estar permanentemente reforçando eles, discutindo eles e rediscutindo eles, aperfeiçoando, para que eles possam ser efetivamente permanentes, sabe? E para não fugir da pergunta, de novo, o que eu diria? Dá para fazer alguma coisa? Dá. Por onde eu começaria, assim, no livro dos sonhos? Mas que, repito, eu já falo de antemão, que é quando eu dou essas palestras sobre o que deveria ser feito, eu começo falando, olha, eu posso até falar disso, mas não é isso que vai acontecer. Por quê? Porque não vão ser as reformas mais necessárias economicamente aquelas que vão ser feitas. Vai ser feito o que é possível fazer politicamente. Então, é a política que dita o ritmo da coisa. Tá? Então, assim, podemos até desenhar nossos, né? O que eu diria?
4 coisas principais. Tá? Mas, repito, não que outras não sejam importantes. Federalismo, descentralização, o mais possível ao nível mais próximo do cidadão. Se for o bairro, a casa, o meu quadrado, ainda melhor. 2, abertura comercial, porque o Brasil é o segundo país mais protecionista do planeta Terra. Isso, números à mão, não é opinião, fato, ok? Tem os números. Então, é absurdo o nível de protecionismo, de fechamento do mercado, né? Abertura comercial é um consenso na economia, exceto os malucos desenvolvimentistas. Até os keynesianos concordam que a abertura comercial é uma das chaves necessárias para o crescimento de qualquer país. 3, fim da guerra às drogas, porque é algo que condena as periferias, os homens, os jovens, os mais pobres. Não tem um efeito neutro, tem um efeito especialmente sobre essas pessoas, tá? E é uma coisa que não vai adiantar nunca nada. É uma guerra perdida a priori, sempre, que só gera mais problemas, né? E um país que deveria ser feito em qualquer país, ainda mais do que mas num país como o Brasil, não, ainda mais num país como o Brasil, é necessário. Porque parte das causas favelas, do crime e desta violência da criminalidade típica da América Latina é também a guerra às drogas. E 4, reconhecimento dos direitos de propriedade das favelas, dos mais pobres, das periferias, etc. Hernando de Soto tem um livro fantástico que se chama O Mistério do Capital. É um economista peruano e mostra como no mundo inteiro, mas especialmente nos países pobres e na América Latina também, os pobres têm um capital, mas é um capital que não é reconhecido pelo Estado, não tem o título de propriedade. Então, o que acontece? Para dar exemplos concretos, né? O que acontece? Mas o cara tem TV ou plasma em casa e nem reboca a fachada. Exatamente. Esta é uma frase tão elitista, tão snobista e tão desconectada do mundo real, que só um filhinho de papai pode falar de um cara que nunca não sabe por que as coisas são assim. Por quê? Porque a TV é dele, a casa não. A casa não tem como, ele não tem título de propriedade, ele não está registrado no cartório. E a casa pode ser tomada por um traficante ou pela prefeitura mesmo, de um dia para outro. Então, racionalmente, não tem incentivo a investir lá. Então, quanto que a TV de plasma ele tem? Se ele tem a nota fiscal, ele comprou. Exatamente. Se alguém leva, ele pode ir na polícia reclamar. Por quanto imperfeito, pode, né? Sim. Agora, a casa nem tem papel, né? Então, nem se fala. É por isso que os caras não têm esgoto, não têm eletricidade, não têm água, não têm gás, não têm nada. Por quê? Porque não é deles. Se lembrem, alguns anos atrás, 2014, se não era, teve aquelas enchentes em Petrópolis, Teresópolis, etc. E uma das coisas que se descobriu lá foi o seguinte, que um moro lá numa favela, os moradores tinham se organizado, tinham pago uma empresa para asfaltar a rua. E mesmo sem ter autorização, porque não tinha título de propriedades, né? E esta empresa foi atuada por este motivo. Ok, qual o resultado disso? Qual o incentivo, então? Que agora ninguém mais vai fazer. Por quê? Porque depois eu vou ser multado. Então, nós estamos tolhendo, tirando a liberdade dessas pessoas de poder investir na própria vida, que é o que nós fizemos. Nossos avós, provavelmente, abriram o primeiro banquinho no mercado, a primeira empresa, a loja, etc., fazendo o quê? Colocando hipoteca na casa, pegando empréstimo, etc. Essas pessoas nós estamos relegando à margem da informalidade. Então é muito mais difícil, é uma barreira, um obstáculo enorme, altíssimo para pular, né? Eu gosto muito do Angus Deaton, prêmio Nobel pela economia, alguns anos atrás, que ele fala o seguinte: o que aconteceu nos países pobres é isso. É como se as pessoas tivessem cavado um túnel para fugir de uma prisão, e os primeiros que saem se viram para trás e tampam um buraco. E exatamente isso aconteceu aqui no Brasil. Pense, eu sempre falo para todos os meus alunos, me fale uma coisa, seu avô, sua bisavó, quem ficou rico na sua família, provavelmente eu aposto que ficou rico fazendo alguma coisa que hoje seria ilegal. Então como é que as pessoas agora poderiam ficar ricas, gente? Você pega algum livro específico? É na Grande Saída ou... Isso, a Grande Saída. Grande Saída. Aí... várias boas indicações de livros aqui nesse episódio, hein, pessoal?
É, e o último exemplo que eu quero dar é como se você pegasse um país, não sei, você citou aqui antes, Somália, ok. Pega a Somália e aplica não, pega a Índia, okay. No Brasil se fala de Belíndia, né? Ou seja, nós Uhum. ricos vivemos numa bolha que tem o PIB per capita da Bélgica, mas que o país que são cercadas de um monte de Índias, na verdade, né? Que tem o PIB per capita da Índia. Se você pegar, eu sempre falo isso, se você pegar todas as leis, as normas da Bélgica, país rico, lindo, desenvolvido, blá blá blá, etc. E aplicar amanhã na Índia, o que vai acontecer? A Índia fica mais rica ou mais pobre? Fica mais pobre, porque você está engessando mais, né? É Sim. impossível de andar. E é isso que acontece no Brasil. Os indianos aqui são obrigados a viver com as normas da Bélgica. Para mim, se eu quero abrir uma loja respeitando as normas da Bélgica, eu até consigo, porque eu tenho capital. Ele não. Então ele fica na informalidade, refém dos fiscais corruptos, O melhor etc. exemplo disso é o salário mínimo, né? A lei do salário Exato. mínimo. Que, curiosamente, alguns países mais ricos do mundo não têm salário mínimo, como a própria Suécia. A Itália também não tem. Mas também porque seria muito baixo, senão, né? Pois é. Mas, enfim, muitas ideias interessantes, esses teus 4 pontos especialmente interessantes. Acho que dá um belo fechamento aqui. Essa nossa conversa poderia durar horas e horas. Eu recomendo ao pessoal que siga o Adriano aí nas redes sociais, que ele tem cada vez mais compartilhado um pouco com a gente os seus insights sobre as instituições brasileiras, sobre a política por aqui. Não a política do dia a dia, mas sim realmente sobre essa perspectiva da ciência política e ele como um analista com uma visão muito aguçada a respeito desses temas. Queria te pedir, Adriano, algo que a gente sempre pede para os nossos convidados aqui no podcast, que é 2 indicações. Uma indicação de um livro que tenha lido recentemente ou que tu pode ou não tão recentemente, mas que tu acha que pode contribuir com a compreensão dos nossos ouvintes a respeito de temas que a gente tratou aqui, ou não. Tem muitos convidados que indicam romances, por exemplo. Entrevistei recentemente o Joel Pinheiro da Fonseca e ele recomendou um romance. E também eu queria que tu recomendasse pra gente alguma série que tu anda assistindo, que tu assistiu recentemente, que tu gostou. Quer começar Então, por qual? tanto faz. Ó, a série eu assistia antes de ter filhos, agora, agora é difícil. Agora é só galinha Mas pintadinha, como é isso, que galinha é? pintadinha. Baby Shark. Exatamente. Peppa Pig. Então, sobre séries, seria banal falar de Game of Thrones e House of Cards. Também sugiro Versailles, uma boa série que Boa série. mostra Uhum. a ascensão de Versailles mesmo, né, do prédio, da cidade, etc. e Uhum. tal, e da centralização do Estado francês, que é o emblema do absolutismo É francês, uma do série que absolutismo da pega uns monarquia 10 absolutista. anos na corte do Luís XIV, bem interessante Isso. mesmo. E mostra exatamente como ele conseguiu centralizar o poder e domesticar a nobreza local aí, né? E é isso que aconteceu tendencialmente no mundo inteiro, mesmo se de forma diferente. Livro, eu sugiro mesmo, um livro fantástico, que é um livro que mudou a minha visão de mundo recentemente, é The Righteous Mind, de Jonathan Do Haidt. Jonathan Haidt. É um termo estranho até em inglês mesmo, né? Sim. Mas, bom, Em é um livro que português eu não tô mostra... lembrado. Tem em português esse livro? Acho que não, acho que não. Jonathan Haidt. Deixa eu só ver. Eu É, lembro de ter visto. Não vou encontrar aqui, mas se a gente encontrar, a gente bota nas notas aí. Certo? Esse livro vai estar de qualquer maneira tá. nas nossas notas do episódio. Se tiver em português, eu boto o título em português, mas eu tenho a impressão de Tá. que não tem ainda tradução em português. Bacana. E por que esse livro? The Righteous Mind é um livro fantástico de um psicólogo social, Jonathan Haidt, que mostra como, na verdade, nós não escolhemos nossas ideias políticas, nossa ideologia. Cada um tem uma tendência natural mais para a esquerda, mais para a direita, mais liberal. E aí, ao longo da vida, você escuta na escola, na mídia, em casa, diferentes argumentos, pró e contra uma ou outra visão, e você pega aquela que justifica já a sua tendência natural,
né? Então, tem pessoas que têm uma tendência natural a querer mais ordem, mais homogeneidade, e tem pessoas que gostam de diversidade mesmo, de bagunça, desordem, são mais abertas às novidades, pessoas que são mais fechadas à novidade, pessoas que têm um respeito maior pela autoridade, pela sacralidade de alguns conceitos, pela bandeira, Deus, a pátria, etc., a família, e pessoas que têm menos deferência para as autoridades, né, menos obediência, etc. E aí dali já derivam essas tendências políticas. Por que é muito útil? Porque, na verdade, você acaba descobrindo que todas as nossas ideias não são tão racionais, nem a minha, nem as minhas, nem as suas, de ninguém. É uma tendência mais natural. Então, assim, não vale a pena esta briga toda, pensar que o outro seja o mal, etc., né? Uhum. É uma questão pré-política, uma questão psicológica. Ó, encontrei aqui. Em português ele foi traduzido como A Mente Moralista e as Origens da Polarização Contemporânea. Isso. Bacana, bem legal. Esse é um que está na minha lista de leitura já há um tempinho, mas eu recomendo ao nosso ouvinte que sempre que possível tente ler do original, né? E que se não fala inglês, busque encontrar maneiras de aperfeiçoar sua compreensão da língua inglesa, porque ficar limitado a uma língua só, especialmente a língua portuguesa, que é uma língua tão marginal no terreno das ciências mundo afora, acaba limitando muito o alcance do teu mundo, né? Então, pessoal, vamos de repente aproveitar essa pandemia aí para melhorar o treinamento em inglês e tentar ler mais do original. Claro que eu sempre tento botar aqui nas nossas notas os livros, seus títulos em português, mas também, sempre que possível, pesquisem em inglês, porque acaba-se naturalmente perdendo um pouco do conteúdo ao se traduzir, né? Até porque traduzir de righteous para moralista não é exatamente a descrição, me parece, né? Mas ainda assim acho que foi uma boa tradução do texto. Ser tradutor é uma tarefa difícil, né? Mas, Adriano, muitíssimo obrigado pelo papo aqui. Foi uma verdadeira aula. Tenho certeza que nossos ouvintes vão se beneficiar muito aí e vão se sentir muito instigados a irem atrás dos diversos pontos que a gente só pincelou aqui, né? E acho que essa era a ideia, poder, a partir da tua didática, da tua capacidade, do teu conhecimento, pegar alguns temas. E eu quero reforçar a recomendação do livro A Ciência da Política, uma introdução. Um manual que o Adriano deve ter escrito pensando em, poxa, como é difícil encontrar um bom manual de ciência política no Brasil. Então ele resolveu fazer ele mesmo em português. E saiu uma nova edição recentemente, né, Adriano? Exato, saiu. Eu escrevi exatamente por isso, eu escrevi porque Olha eu só. precisava em sala de aula. Muito bom, você adivinhou. Que bacana. Tá em qual edição agora? Terceira. Terceira edição. Eu tô nas minhas mãos aqui nesse momento com a segunda edição revista. Mas estou no aguardo da terceira edição, que eu ouvi dizer que os Correios estão tentando arduamente me entregar, né? Mas que provavelmente a greve deles e os incentivos institucionais aos quais os Correios brasileiros estão submetidos provavelmente estão impedindo que a terceira edição do teu livro chegue às minhas mãos. Maravilha, Adriano. Grande abraço para ti, abraço para toda a família e vamos em frente. Até a próxima. Obrigado a você, obrigado pelo convite, obrigado aos ouvintes.